Vamos lá então continuar a nossa sequência aqui sobre resistência elétrica. Então a gente falou aí no vídeo anterior sobre a palavra, né, resistência, que ela pode aparecer como sendo uma propriedade ou como sendo um aparato elétrico que faz uma transformação de energia elétrica em calor, que a gente chama de efeito Joule, ok? Esse efeito Joule vai acontecer em aparelhos resistivos, mas também vai aparecer nos condutores, né? Desejado nos aparelhos resistivos e indesejado nos condutores. A unidade medida é o ohm, ok? Da propriedade, você vai ter um valor e tantos ohms relacionados a cada condutor que você estiver tratando. E esqueci só de falar de uma coisinha, né? Da representação esquemática. Eu já tinha falado dessa representação esquemática na aula anterior, antes de começar aí o nosso recesso forçado, né? Que é um zigue-zague. É um zigue-zague, a maior parte das vezes aparece como sendo um zigue-zague desse tipo aqui, ok? Aí vem a resistência e o seu valor junto dela, tá? Então, aparece, por exemplo, assim, R igual a 5 ohms. Tem lugares que também fazem como sendo um retângulozinho, e da mesma maneira bota a resistência como sendo aí 5 ohms, beleza? Então vamos lá, essa é a nossa representação. Agora vamos começar a aplicar primeiro em algumas situações. Então olha só, para a gente conseguir determinar o valor da resistência, a gente vai precisar das leis de Ohm. A gente tem duas leis de Ohm. A primeira lei, que é a lei, vamos dizer assim, mais empírica, ok? A lei que você vai fazer a relação entre três coisas que a gente já falou. E depois tem a segunda lei, que é uma lei mais qualitativa, que vai determinar, a partir das características físicas da resistência, qual o valor dela, né? Dessa propriedade. Beleza? Então nós vamos começar pela primeira lei. E a primeira lei ela é bem simples. Ela relaciona a diferença de potencial, a resistência e a intensidade da corrente. Né? A gente fala que é U igual a R vezes I. Tá? Isso aqui você vai usar muito, ok? No decorrer aí do nosso curso. U igual a R vezes I. Você pode arrumar a lei de Ohm do jeito que você achar melhor para fazer a análise. Você pode fazer como sendo a intensidade da corrente é igual à diferença de potencial sobre a resistência, ou você pode preferir falar que a resistência é a razão entre a diferença de potencial aplicada e a corrente elétrica que atravessa essa resistência. Tá? É tudo, logicamente, a mesma relação. A única coisa que você fez é analisar diferentemente as razões. Tá? Mas tudo isso daqui está sendo equivalente. Beleza? Então, para a gente compreender legalzinho o que vai acontecer aqui, vamos pegar como exemplo uma lâmpada. Uma não, duas lâmpadas. Vamos pegar duas lâmpadas. Duas lâmpadas incandescentes, tá? Por quê? Porque eu posso tratar elas como sendo resistência. Incandescente. Então lá, eu tenho a primeira lâmpada que está assim, ó. Ela é 60 watts, 220 volts. Ok? E a segunda lâmpada, ela vai ser de 100 watts, 220 volts. Qual vai ser a nossa ideia agora? Eu quero saber qual dessas lâmpadas tem maior resistência, qual delas tem menor resistência. Beleza? Então aqui, que dados que a gente tem nesse momento? A gente tem a diferença de potencial, que está dada aqui em volts, né? Ou seja, essas lâmpadas, as duas, vão ser ligadas numa diferença de potencial, né? De 220 volts. Só que cada uma vai representar, vai consumir lá uma quantidade de energia por unidade de tempo diferente. A primeira 60 joules por segundo, que é 60 watts, e a segunda 100 joules por segundo, ok? Que é 100 watts. Qual que você acha que tem maior resistência ou menor resistência? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aquela relação,
utilizada até as aulas anteriores, né, que é o PIO. Lembra do PIO? PIO. Para quê? Para a gente poder relacionar a potência com a resistência. E vai usar essa relação aqui primeiro, ó. Essa daqui, ó. Ok? Sendo a corrente elétrica a diferença potencial dividido pela resistência. Se eu juntar essas duas, ou seja, substituir o I, que está aqui, ó, este I aqui, ó, aqui, ó, a gente vai sair com que relação? P é a porta de novo, esquenta a cabeça, é U vezes U, ou seja, U ao quadrado sobre R. O que a gente vai tirar dessa relação aqui? Vamos lá. A diferença de potencial não é a mesma para os dois? As duas lâmpadas estão com 220 volts. Quem vai estar relacionando aqui é potência e resistência. A potência aqui é inversamente proporcional à resistência. Então, se a gente tiver uma resistência grande, isso vai fazer com que a potência seja pequena. Ok? Então, essa relação já permite dizer para a gente quem tem resistência maior e quem tem resistência menor. Se aqui eu tenho 60 watts, ou seja, potência menor, eu vou ter resistência maior. Então, aqui nesse primeiro caso, a resistência é maior. E na de 100 watts, onde aumentou a potência, é porque a resistência deve ser menor. Resistência é menor. Então, vocês viram, as duas lâmpadas estão ligadas no mesmo lugar, ou seja, as duas estão ligadas lá no 220 volts, a mesma diferença de potencial, certo? Mas você vai ter potências diferentes. Por quê? Porque você tem resistências diferentes. E aí, por essa regra, você tira que quem tem maior resistência vai ter menor potência. Isso fiz para as lâmpadas, mas você poderia usar para o chuveiro, por exemplo. O chuveiro na posição inverno. O chuveiro na posição inverno esquenta mais, porque a potência dele é maior. A gente já viu também que a intensidade da corrente que passa por ele é maior. E se ele tem uma intensidade maior, ou seja, se por ele passa uma corrente maior, é porque a resistência do aparato que está lá dentro tem que ser menor. Beleza? Então, a lei de Ohm, ela permite a gente, então, além de calcular o valor da resistência por essas relações que estão aqui, né? Essa daqui, por exemplo, a gente pode também relacionar potência com resistência a partir dessa relação aqui de baixo. Beleza? Essa é a primeira lei de Ohm, tá? Aí o que eu vou pedir para vocês? Eu vou deixar aí, junto com esse vídeo, um linkzinho de um PDF com os exercícios, tá? Os exercícios do livro, eles estão recortados e colocados aí. Você, por favor, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha para a gente treinar isso daí, ok? E depois eu faço a resolução aqui também para vocês, tá? Abraço, gente. Qualquer dúvida, fique à vontade para mandar mensagem aí pelo link do Sala de Aula, tá? Que a gente está aqui para isso, para poder responder e te ajudar a seguir em frente.